A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como estudar a Bíblia corretamente? Eu vou trazer para vocês aqui dicas específicas para te auxiliar aí, tá bom? Nessa jornada com a palavra do Senhor, que é tão importante para nossa vida diária, nos nossos devocionais. Então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ingrid, seja muito bem-vindo no meu canal. Se inscreva aí, pessoal, deixa seu like, seu joinha, tá bom? Porque aqui tem muito conteúdo de valor. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, lembrando que aqui na descrição tem um curso de pregador de qualidade excelente. É um curso que eu fiz e eu indico para você. Quer aprender a pregar com mais prioridade, memorizar a palavra de Deus, quer ser um pregador realmente por excelência, esse curso é para você, tá bom? Vamos lá então. Para estudar a Bíblia é necessária a combinação de oração e estudo. Quando falamos em como estudar a Bíblia, primeiramente precisamos lembrar que ela é um livro inspirado por Deus. Então, portanto, é impossível interpretá-la corretamente sem o auxílio do nosso amigo e consolador Espírito Santo. Todavia, pessoal, ela é também um livro humano, no sentido de que foi escrita por homens, tá? Por isso, ela possui particularidades gramaticais e estilos literários que exigem um estudo mais cuidadoso. E nesse vídeo eu separei algumas dicas importantes sobre como estudar a Bíblia e interpretá-la corretamente. Essas dicas elas vão te ajudar em seu estudo bíblico. Então, fica Por que devemos estudar a Bíblia, irmã Ingrid? Bom, podemos claramente entender por que devemos estudá-la. Visto que a Bíblia, pessoal, é a palavra de Deus. Devemos estudá-la com o intuito de entender a mensagem do nosso Senhor para nós. Sob esse aspecto, nenhum outro livro pode ser comparado à Bíblia. Nunca devemos ler e estudar a palavra de Deus como lemos e estudamos um livro qualquer, tá? Por outro lado, visto que ela foi escrita por homens, devemos então estudar a Bíblia a fim de interpretá-la da maneira mais coerente possível. Precisamos então estar atentos às suas características textuais. Então, sobre esse aspecto, devemos estudar a Bíblia, assim como estudamos qualquer outro livro que exige ali uma interpretação, tá bom? Dicas básicas aqui, pessoal, para você aí melhorar no seu estudo. Montar um roteiro para auxiliar no estudo da Bíblia é um ótimo recurso, pessoal. A ideia aqui é submeter um determinado texto bíblico a esse roteiro que servirá como um tipo de matriz, tá? Um exemplo de roteiro básico para te auxiliar a estudar a Bíblia seria: ao estudar um texto bíblico, primeiramente, procure saber quem foi o seu autor, tá? E aí, você descobrindo isso, quem escreveu o texto que está estudando, você também vai descobrir quem foi o seu destinatário original, tá? Identifique também em qual gênero o texto estudado se enquadra. Por exemplo, ele é um texto histórico, é um texto poético, é profético, uma parábola. Nunca tente interpretar, queridos, um texto histórico como sendo uma parábola. E assim por diante. Procure entender qual o sentido principal da mensagem desse texto. Selecione as palavras que precisam de análise mais cuidadosa com a ajuda de um dicionário. Leia e entenda o contexto imediato dessa passagem. E o contexto imediato é a porção do texto bíblico em que a passagem em questão estaria inserida. Por exemplo, seus versículos precedentes, e subsequentes também. Ponha o texto à luz de seu contexto mais amplo, isto é, o capítulo inteiro onde ele está inserido. Inclusive, pessoal, considere sua interpretação, o contexto do próprio livro como um todo. Procure identificar as passagens, queridos, correlatadas ali ao texto que está sendo estudado. Isso significa que você deve considerar outros versículos bíblicos que estão relacionados ao mesmo tema estudado, tá? Certamente, queridos, essas passagens relacionadas irão lançar luz ao texto estudado e vai contribuir positivamente para que a sua interpretação ela seja melhor, tá? Pesquise sobre o plano de fundo histórico e cultural em que o texto foi escrito. Esse é um dos itens mais difíceis dessa lista. Exige um pouco mais de paciência e trabalho de pesquisa, mas vai valer a pena. Os comentários também, dicionários, enciclopédias também é bem legal, bíblicas podem ajudar muito nessa questão. Identifique qual a conclusão que pode ser tirada do texto estudado. Se houver possibilidade também, queridos, procure pesquisar se a conclusão que você chegou sobre o texto é a mesma que outras pessoas comprometidas com o estudo bíblico também chegaram antes de você, tá? E o mais importante, que o item anterior identifique se tal conclusão está de acordo com o restante das escrituras, tá bom? Se houver algum tipo de contradição, certamente sua interpretação está errada e precisará ser refeita.
Após fazer a análise completa do texto estudado, procure responder também qual a lição que você pode aplicar na sua vida, transmitida com a interpretação desse texto, tá bom? O que é preciso para estudar a Bíblia e interpretá-la corretamente, irmã Ingrid? Quando a gente fala, querido, sobre estudar a Bíblia, é importante que se conheça alguns pressupostos, né, que norteiam ali a nossa interpretação. E esses são que vai garantir que você estude melhor, de maneira correta, entendendo o que realmente ela quer dizer para você. Então, número 1, ao estudar a Bíblia, saiba o que ela realmente é. Alguns críticos, queridos, alegam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso está errado. A verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa o quê? Que ela é plenamente inspirada e não possui erros e contradições. A Bíblia ela é inspirada, inerrante, infalível e autoritativa, tá? Todavia, quando dizemos que a Bíblia ela é inerrante e infalível, não estamos nos referindo às diversas traduções disponíveis aí no mercado dos autografos, tá? Os autografos são os textos originais escritos pelos homens que foram inspirados por Deus, tá? Então, assim, não negamos que houve possível erros de copistas ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia é um livro mais bem documentado que existe. Ela conta com uma variedade de cópias confiáveis muito grande e, no geral, apenas aproximadamente 3% de todo o seu conteúdo possui algum tipo de debate com relação à originalidade do que foi copiado. E, além disso, também, essa pequena porção não afeta de forma alguma as doutrinas bíblicas centrais da fé cristã. Dica de número 2, ao estudar a Bíblia, saiba que sua revelação ela é progressiva. A revelação de Deus registrada na Bíblia não foi dada de uma só vez. Deus se revelou progressivamente. Isso implica, na verdade, de que apesar de existir uma unidade básica nas Escrituras, também existe ali um desenvolvimento. E por isso que podemos dizer que o Antigo Testamento ele deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente lê o quê? Que é a importância do sacerdócio levítico, tá? Mas já no Novo Testamento descobrimos que esse sacerdócio era temporário e servia para apontar para o sacerdócio perfeito e definitivo de Cristo, nosso sumo sacerdote. O escritor da carta aos Hebreus foi o que mais falou sobre isso. Dica de número 3, ao estudar a Bíblia, saiba que Cristo ele é o centro dela. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o foco principal das Escrituras. Definitivamente, queridos, a Bíblia ela é cristocêntrica, tá? Isso significa que a história que é registrada e contada na Bíblia aponta em todos os seus ângulos para a pessoa de Cristo, tá? E o Antigo Testamento ele revela claramente a promessa acerca do Messias prometido, que é o Filho de Deus enviado ao mundo para resgatar o seu povo. Já no Novo Testamento registra em detalhe o cumprimento dessa promessa, tá bom? Bom, gostou desse conteúdo? Espero que sim. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui na descrição tem algo muito legal para você. Clica lá. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!